Seguir o que estava no programa, pedir para o Douglas começar. Bom dia, estão me ouvindo, né? Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao SESI de maneira geral, em especial a Viviane por ter nos coordenado, feito cumprir os prazos, né? E é bom, eu tenho um relacionamento com o SESI de longa data, desde a década de 90, quando a gente implementou aqui no estado de São Paulo o programa Agente São Paulo. Foi uma experiência bem interessante, então é bom estar de volta a casa aqui e me coloco à disposição. Bom, o material está no livro, então vocês vão ter acesso à leitura, obviamente espero que vocês leiam, né? Então eu vou discorrer algumas coisas aqui em âmbitos gerais, apontando algumas coisas até que não necessariamente estejam no capítulo. Eu acho que é interessante primeiro, o que não é muito comum, tanto nós da academia, quanto também quem está no, vou chamar de serviço de maneira geral, na indústria, comércio, etc., reconhecer que nós sabemos muito pouco sobre como resolver essas questões. Então acho que esse é um ponto importante de reconhecer que a gente tem, como o professor Loto falou, algumas pistas, mas nós não sabemos como resolver. Se soubéssemos, não estávamos aqui discutindo essa questão, ou estava tratando talvez de alguma outra situação que a gente merecesse depositar energia em inovação, estratégias. Acho que o segundo ponto também que é importante de reconhecer é que, provavelmente eu não sei da formação da maioria aqui, mas acho que vocês concordarão comigo que nós não fomos formados, para quem, independente de falar de nível superior, ou ensino médio, ou qualquer pós-graduação, nós não fomos formados para trabalhar em equipes interprofissionais. Eu vou usar o termo interprofissional porque na área da saúde é o que tem se usado mais, mas equipe multidisciplinar, né? Pensando não num trabalho também que o indivíduo sai da sua casa, passa no nutricionista, passa pelo profissional de educação física, pelo médico, e assim vai passando de sala em sala, e sei lá, com um monte de dicas, orientações, mas estou falando de um trabalho integrado, que eu acho que, obviamente, também, não por acaso, o Centro de Inovação escolheu, né, um trabalho integrado como eixo estruturante, vamos dizer assim. Então, partindo dessa premissa que nós não conhecemos e não sabemos trabalhar em grupo para resolver essas questões, eu acho que são dois passos importantes, né? Escolher, talvez, algumas referências que dão pistas. E a gente tem para a área de atividade física, assim, acho que como para outras também, bastante produção feita em países que não o nosso. Então, muitas soluções funcionam bem, né, na Austrália, no Canadá, na Finlândia, nos Estados Unidos, mas a gente não tem soluções, quer dizer, nós temos soluções, mas um aprofundamento mais acadêmico, vamos dizer assim, de evidências científicas muito grande no Brasil. Quando o professor Paulo Lotu fala de fazer um ensaio clínico, ficou até meio estremecido porque a gente tem muita dificuldade de fazer ensaio clínico, né? A gente não consegue financiamento e nós vamos fazer um ensaio clínico com qual escala, né? Para uma indústria pequena, uma indústria média, grande, para que setor? Então, na minha opinião, modesta opinião, pena que ele não esteja aqui para a gente continuar dialogando, mas assim, eu não sei se fazer um ensaio clínico é a solução para os nossos problemas de intervenção. Eles são importantes, mas a pesquisa acadêmica vai andar sempre atrás do que está acontecendo na ponta. E aí eu coloco um terceiro ponto que eu acho que eu espero, né, e me coloco também à disposição, para que a gente possa dialogar. Eu digo, mas não eu pessoalmente, obviamente que eu tenho muito interesse pessoal, mas coloco enquanto área, porque o Brasil tem muitos grupos de pesquisa bem fortalecidos no campo da atividade física e de reconhecimento internacional. Também, então acho que a gente tem produzido bastante coisa, mas a produção de ensaios clínicos, elas não vão resolver essa demanda, e aí a gente tem esse distanciamento também entre quem está na ponta cuidando de um programa de promoção da saúde, vou chamar nesse universo os estilos, né, de vida, alimentação, atividade física, estresse, qualquer outro que a gente queira colocar, da academia, no caso a academia aí do ponto de vista da universidade, né? A gente tem um distanciamento porque a universidade não desce da sua sala para, vamos dizer assim, pisar no chão de fábrica, e muitas vezes também a indústria, o comércio, eu coloco todos os setores, na verdade, também vem muita dificuldade e não buscam esse apoio acadêmico. E não estou dizendo nem que o problema é de um ou de outro, é de ambos, né? Então a gente precisa quebrar isso. Acho que também eu queria parabenizar aqui o SESI nessa busca de ter centros de inovação e ter colocado também como pilar o estruturante de conhecimento. Acho que essa aproximação é importante e ela não é fácil, ela não é simples, porque cada um tem as suas burocracias,
como o professor, estou me remetendo aqui à fala do Paulo Otufo, até para poder, né, fazer um diálogo, ainda que ele já não esteja aqui, por compromisso, obviamente, pelo horário que já está avançado, mas é que a gente tem uma pressão também de produção que às vezes não dá conta de fazer isso, mas acho que é possível fazer esse estreitamento. Especificamente, então acho que esses são problemas que a gente precisa pensar em formas inovadoras também de solucionar, aumentar o nosso conhecimento, saber trabalhar de maneira interprofissional, porque não vai ser passando na sala, na minha opinião, modesta opinião, não vai ser passando na sala da nutrição, depois na área da atividade física, no médico e assim por diante, com o psicólogo, e a gente vai ter uma mudança do estilo de vida. Eu acho que tem que ter um trabalho integrado, obviamente. E buscar o apoio do conhecimento, mas não geralmente como é que é. Então eu produzo um artigo e aí eu conto o que eu fiz. Não. Eu acho que esse processo tem que ser construído. A ideia, o objeto da pesquisa tem que ser construído coletivamente, por alguém da academia e por alguém da indústria ali, conversando, estabelecendo procedimentos, enfim. Então todas as etapas da pesquisa ou da produção da inovação tem que estar todo mundo junto, discutindo ali, de maneira integrada também. Porque isso geralmente não acontece. Eu já tenho um processo, já coletei, como professor, né, trabalhando junto com a BQV já há algum tempo, a gente chega assim, professor, tem uns dados coletados lá, como é que eu analiso? Bom, mas se já está coletado, né, o ideal seria que a gente tivesse palpitado antes de coletar os dados. Então, acho que esse entrosamento ele tem que ser feito desde o início. O grupo de pesquisa que eu represento, aproveito aqui para agradecer publicamente a Ana Lúcia Rodrigues Maretti, que foi colaboradora do capítulo também, que pertencemos ao mesmo grupo de pesquisa. A gente tem procurado fazer essa aproximação com o mundo real, vamos dizer assim. Então, gente que está na ONG, gente que está no campo, a gente trabalha um pouco mais na saúde pública, mas quem está ali trabalhando no dia a dia, construir as perguntas de pesquisa junto conosco e desenvolvendo métodos, enfim, coleta de dados, tudo de maneira mais integrada. Especificamente sobre as estratégias, uma coisa que eu acho que o livro traz, que também não é uma novidade do ponto de vista acadêmico, mas acho que é ainda pouco usual, a gente procurou deixar claro que nós temos nesta área duas vertentes importantes. Vocês precisariam decidir se vocês vão promover a atividade física ou se vocês vão militar no campo da redução do comportamento sedentário. Apesar de parecer face da mesma moeda, são dois comportamentos distintos e que precisam ter trabalhado com estratégias distintas. Então, quando o professor Otufo aqui referendado, eu acho que eu estou citando bastante, depois alguém conta para ele isso, tá? E citando, obviamente, bem. Quando ele brincou aqui com o Ogata, né, estou me roubando o tempo de ficar em pé, ele está falando da redução do comportamento sedentário, né? Vocês já estão sentados, aí acho que a gente está 1 hora e pouco, tá? Então pensar em estratégia de como reduzir esse comportamento ou aumentar o nível de envolvimento com a atividade física, porque ambos não necessariamente façam a mesma coisa, como eu disse, eles têm impactos distintos na saúde. Então isso eu acho que ainda tem sido pouco conversado do ponto de vista das intervenções das indústrias pelos meios que eu circulo, pelo menos. Uma outra questão também que a gente coloca, eu acho que é importante, obviamente que a gente dizer que as doenças crônicas impactam, a doença cardiovascular que mais mata, é fundamental. Mas dificilmente alguém vai mudar o seu estilo de vida por conta dessa informação, porque mesmo boa parte da população já tem essa informação. Ela sabe que comer bem, fazer atividade física é bom para a sua saúde, mas elas não mudam o comportamento. Então, o que a gente traz também, é importante que a gente converse com as pessoas de que se envolver com atividade física também é um direito. Eu me locomover pela cidade que eu resido é um direito. Eu não posso viver numa sociedade que eu tenha medo de caminhar no entorno da minha casa. Então, acho que casa muito bem também com as informações que o professor trouxe anteriormente, as taxas de homicídio que são alarmantes e que impactam na percepção de segurança e que faz com que eu não saia de casa. Então, quando a gente pensa numa solução integrada, esse tipo de informação não pode estar desconectado quando eu sugiro que a pessoa faça mais atividade física. E também não vai ser fazer atividade física dentro da empresa ou dentro da academia que vai ser a solução encontrada para a maioria das pessoas. Tem gente que não gosta de fazer atividade física em ambiente fechado. E aí, como não gosta de fazer em ambiente fechado e não dá para sair na rua porque é violento, então não faço nada. Então, acho que há um desafio enorme para um país como o nosso de pensar em soluções integradas para uma melhora da qualidade de vida de maneira mais ampla, né? Saindo da caixa indústria ou da caixa qualquer outra que a gente queira colocar e pensando como que a cidade impacta o nosso comportamento. E para a atividade física,
isso também é verdadeiro. Por exemplo, nós temos soluções. Se eu quisesse vir hoje de bicicleta do Paraíso até aqui, em São Paulo pelo menos, eu poderia pegar uma bicicleta pagando R$1 a cada 15 minutos. Obviamente que isso não está disponível em qualquer cidade, mas nas cidades que vocês estão, é possível pensar em soluções em rede, que também eu acho que é outro ponto que a gente coloca no texto, que não vai ser a equipe de saúde de uma indústria que vai resolver o problema da obesidade, do sedentarismo, da alimentação. Então, com quem que a gente se conecta, né? Então, quais são as ações que já acontecem no meu município, quem são as pessoas que lideram programas gratuitos ou também que são programas como serviços, né, vendidos para a população, como que a gente integra essa rede, né, de vários aspectos. Por exemplo, em São Paulo, especificamente no estado, nós temos as escolas da família que ficam abertas aos fins de semana. Qual trabalhador que tem essa informação ou que opta em ir para uma escola no fim de semana para levar seu filho para fazer aula de inglês, de violão e ele jogar futebol na quadra? Então a gente trabalhou um pouco no capítulo do livro essas questões que existem, elas são reais, feitas por pessoas, às vezes escondidas aí, mas que a coisa acontece. Então nós temos muitas oportunidades de prática de atividade física e muitas vezes desconhecidas da população. Então acho que eu não me lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, mas como que a informação, colega de profissão, que chega a informação para a população. Então a gente tem também às vezes barreiras informacionais aí também importantes. Então a sugestão do capítulo a gente traz obviamente evidências científicas também, de alguns guidelines aí publicados, mas também faz um pouco essa discussão sobre o que já está posto, que a gente tem visto pelo Brasil, né? Existem muitas ONGs que militam no campo da promoção da atividade física. Por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante é o Bike Anjos. Então vamos estimular o uso da bicicleta, na minha cidade é possível, é plana, o tráfego não é tão intenso, mas as pessoas têm medo. Então a gente tem uma rede de voluntários no Brasil que apoiam durante uma semana, 2 pessoas, uma pessoa que queira começar ou a aprender a andar de bicicleta, ou já anda de bicicleta, mas quer se inserir como é direito, né? A bicicleta pode locomover no trânsito, está posto no nosso código de trânsito, é um elemento já permitido, mas ela não se sente à vontade. Então tem uma rede de pessoas que pedalam, que vai apoiar ali durante uma semana, escolher o trajeto, como faz com a roupa, mas não tem vestiário, mas será que não tem vestiário? É uma barreira, mas será que é uma barreira intransponível para quem pedala? Então acho que tem questões assim mais simples que de maneira integrada, em rede, que a gente poderia estar articulando. Eu estou falando aqui, se deixar eu fico a manhã toda, tá? Mas eu sei que há o tempo, então tentando não me alongar, eu acho que um outro ponto importante também no Brasil, quando a gente fala de trabalho interprofissional, é que a gente tem uma curiosidade que é bacana, né? Eu que sou professor de educação física, ou profissional de educação física, a gente tem um Conselho Federal de Educação Física. E com isso, que não é uma experiência muito comum em outros países, nós temos uma profissão que é responsável pela área de atividade física. A gente discute isso um pouco também, porque promover a atividade física, ela não deve ser exclusivamente centrada no profissional de educação física. Existem questões que o profissional é o mais capacitado e legalmente aquele que tem que fazer, mas a promoção da atividade física, assim como a promoção da saúde, ela não deve ser exclusividade do profissional de educação física, tem que estar trabalhado, articulado com todas as outras. E aí o meu único ponto de divergência, citando por última vez o professor Gotufo, é que a solução da obesidade não está em treinar professores de educação física para trabalhar dentro da escola, mas sim a equipe de todos os docentes da escola para trabalhar com questões de promoção da saúde. Porque, obviamente, não é um trabalho de uma área específica que vai resolver as questões de direito à atividade física, de direito a uma alimentação saudável, de uma escolha saudável, né? Mas, assim, é um projeto político-pedagógico ou um projeto de programas de promoção e qualidade de vida da empresa de maneira integrada que podem impactar de maneira maior. Fico à disposição também, eu vejo que a nossa fala aqui é muito mais rápida, fomos orientados a não produzir slides para controlar o tempo melhor. Eu fico à disposição aqui depois e também eu espero que vocês gostem também do que a gente escreveu ali no capítulo, eu e a Ana, tá bom?